Fica ligado aqui na série de vídeos que vem aí. E sem mais delongas, vou apresentar a vocês agora o palestrante dessa série, esclarecendo que ele teve participação direta e decisiva no estudo e na criação das normas que regulam a reforma administrativa em termos disciplinares. Quem é ele? O professor mestre em processo penal pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Dr. Messias José Lourenço, procurador do Estado aposentado e especialista em ciências criminais pela Universidade Brás Cubas. Dr. Messias lecionou durante muitos anos em universidades de renome e leciona atualmente na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Esse trabalho ele faz desde 1997, lá se vão então aí 24 anos, né, na cadeira de Direito Penal, formando os oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele foi conselheiro do CONENSP e em 1994 e participou do grupo responsável pela elaboração do projeto de lei visando o que? A criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O nosso palestrante, Dr. Messias, teve participação fundamental no grupo de trabalho responsável pela elaboração do projeto de lei visando as alterações no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, na área disciplinar. Passo então a palavra ao Dr. Messias José Lourenço, a quem eu cumprimento, e recebo aqui com muito orgulho e com muito carinho, porque eu tive o prazer de advogar várias causas onde ele era o presidente da comissão processante e posso dizer tratar-se de um homem de conduta irrepreensível. Passo então a palavra ao Dr. Messias, que vai diretamente ao assunto hoje. Hoje, no quarto vídeo da série, nós vamos falar sobre o terceiro instituto de caráter consensual, trazido pela Reforma Administrativa Paulista, a Lei 1361, de 21 de outubro de 2021, consistente nas práticas autocompositivas. Um lembrete. Todo esse material, desde o primeiro vídeo, eu compilei num livro que acabei de escrever, estou mandando para a editora e em breve teremos novidades a respeito desse livro que vai ser colocado no mercado. Práticas autocompositivas, a base da justiça restaurativa. Antes de começarmos a falar nesse terceiro instituto de caráter consensual, eu gostaria de apresentar duas historinhas para a gente situar, duas situações hipotéticas. A primeira é pontual. A discussão ocorrida num dia ruim. O servidor acorda atrasado para o trabalho, trata-se de um dia muito chuvoso, até o metrô, aquela voz diz que os trens estão transitando com velocidade reduzida. Uma série de percalços e, quando chega no serviço, uma falta de urbanidade com o colega de trabalho. Isso é uma situação pontual. Pode acontecer com qualquer um de nós. Uma segunda hipótese, uma segunda situação hipotética seria o desafeto. Aquela pessoa que eu, por algum motivo, não gosto. Por algum gesto, por alguma palavra, pelo vestuário. É só um rosto. Só há um rosto. Um gesto, uma palavra atravessada e já se torna um desafeto. Esse desafeto não tem história. Ele não tem uma religião para mim, ele não tem um gosto político, nem um time de futebol. Eu não sei quem é só um rosto, uma palavra, um gesto, como acabei de dizer. Duas situações, uma pontual, daquele dia ruim, outra o desafeto, aquela que eu não vou com a cara. Será que nessas duas hipóteses, a instauração de um procedimento administrativo disciplinar e uma futura condenação de um dos dois protagonistas ou de ambos, resolveria o problema? Vamos relembrar o primeiro vídeo. Pelo modelo disciplinar tradicional, clássico, a imposição de penas tem como objetivo e princípio a manutenção da regularidade do desenvolvimento do serviço público. O que, convenhamos, é indispensável em muitos casos. A pena deve ser aplicada, tem de ser aplicada. Mas isso exige um momento de reflexão, de racionalização.
Em muitos casos, envolvendo notadamente questões interpessoais, como essas a que fiz menção, esse modelo, na verdade, buscaria a solução do problema que deu origem às causas ou a mera solução do procedimento disciplinar? O que a pena, entre aspas, resolveria? Mais uma vez, a exemplo do que dissemos em relação à suspensão condicional da sindicância, susconsinde, constatamos que o próprio nome já permite uma ideia do Instituto. Autocomposição, práticas autocompositivas. Autocomposição, no direitonet.com, é a forma de solucionar o conflito pelo consentimento espontâneo de um dos conflitantes, em sacrificar o próprio interesse, no todo ou em parte, em favor do interesse alheio. Trata-se atualmente de legítimo meio alternativo de pacificação social. Então a prática autocompositiva é você sentar próximo àquele que você discutiu, que você ofendeu, que você, por algum motivo, faltou um dever de urbanidade ou outros deveres previstos no Estatuto, e tentar conhecer essa pessoa, os seus motivos, os seus credos, as suas certezas, as suas inseguranças. Essa é a base de uma justiça restaurativa. As práticas autocompositivas procederam a alterações legislativas no Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo. Nós vamos citar os artigos que foram alterados, até para termos uma noção. O artigo 261, parágrafo 4º, número 4, o artigo 264, o artigo 267, A, B, C e D. Então, nesse universo, desde o 261, parágrafo 4º, número 4, 264, 267, com as letras que eu falei, nesse universo é que estão as alterações que inseriram no Estatuto, após a reforma, as chamadas práticas autocompositivas. Uma questão importante, o artigo 267, letra B, diz que as práticas autocompositivas ainda dependem de regulamentação por decreto. Isso é muito importante, porque como eu disse em vídeos anteriores, tanto a susconsinde, a suspensão condicional da sindicância, quanto o termo de ajustamento de condutas já tem aplicação imediata por força do artigo 30. No caso das práticas autocompositivas, no entanto, elas dependem de regulamentação, ainda dependem de regulamentação por decreto. Fala um pouquinho sobre os precursores, como é que na área disciplinar no Estado de São Paulo isso surgiu, essa ideia que agora virou lei. Novamente, na revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, número 85, primeiro semestre de 2017, a Procuradora do Estado, Ana Sofia Smith de Oliveira, escreveu um artigo magistral, um artigo intitulado Superando o Paradigma Punitivo, por um procedimento disciplinar restaurativo, no qual lançou as bases para o que com a reforma se transformou nessas práticas autocompositivas. Então, essa foi a origem, esse artigo deu início. Posteriormente, houve aquele grupo de trabalho pela Resolução 19, PGE, e no grupo de trabalho a doutora Ana Sofia ficou responsável por algumas propostas, dentre elas a principal foi a inclusão das práticas autocompositivas, o que agora virou realidade, me parece inédita em todo o ordenamento disciplinar do país. Para que nós possamos entender um pouquinho como funciona isso, nós temos de ver os princípios, essa base principiológica. Isso está no artigo 267, letra B. É muito importante o conhecimento dos princípios que regem as práticas autocompositivas para que a gente tenha uma noção do Instituto. E o primeiro desses princípios é a voluntariedade. O segundo é a corresponsabilidade. O terceiro é a reparação do dano, quando houver dano. O terceiro é a confidencialidade. Também temos a informalidade, a consensualidade, presente em todos esses institutos a que fiz menção nos vídeos passados, e a celeridade. Esses artigos que eu fiz menção expõem bem, explicam bem como funcionam essas práticas autocompositivas. Bem, com relação à competência, as autoridades competentes para a propositura dessas práticas autocompositivas, nos termos do artigo 267A e C, são competentes sempre por despacho fundamentado.
tanto as autoridades competentes para determinar a instauração de uma apuração preliminar ou instauração de sindicâncias e PADs, quanto o procurador do Estado que oficia naquele processo. Não há assunção de culpa. E se eventualmente uma das partes envolvidas num conflito interpessoal não se dispuser a sentar para conversar, isso não pode ser utilizado em seu desfavor. O artigo 267b, parágrafo 2º, diz que para a aplicação das práticas autocompositivas é necessário que as partes reconheçam os fatos essenciais, sem que isso, no entanto, implique, insisto, em admissão de culpa. Dentre as técnicas utilizadas, nós poderíamos citar a mediação, a conciliação e os processos circulares. Isso está previsto no artigo 267, letra B, parágrafo 1º. De modo muito superficial, retirando algumas informações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, eu poderia dizer que a mediação seria a técnica de negociação na qual um terceiro, indicado, aceito pelas partes, as ajuda a encontrar uma solução que atenda a ambos os lados. Já a conciliação apresenta uma atuação semelhante, todavia há uma participação mais efetiva do conciliador na busca de uma solução entre as partes. Os processos circulares também, de uma forma bastante superficial, ele poderia dizer que são conduzidos pelos chamados facilitadores e exigem prévia capacitação, na qual são colocados frente a frente todos os protagonistas, para que compartilhem algumas de suas experiências e pontos de vista. Processos circulares são muito interessantes. Eu mesmo participei na PPD, na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, com vários procuradores do Estado. E nós não tínhamos conflitos interpessoais, mas foi muito interessante ouvir alguns pontos de vista dos meus pares, pessoas que eu trabalhava há anos, e que aquele processo circular fez com que eu tivesse uma ideia um pouco diferente, eu me aproximasse mais, uma certa empatia por este ou por aquele colega. Muito interessante esses processos circulares. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a homologação. A homologação está prevista no artigo 267, letra D. O acordo celebrado na sessão autocompositiva será homologado pela autoridade administrativa competente para determinar a instauração da sindicância ou pelo procurador do Estado, responsável pela condução. As consequências, no caso do cumprimento do acordo, nos termos do artigo 267D, parágrafo 1º, o cumprimento desse acordo celebrado na sessão autocompositiva extingue a punibilidade nos casos de sindicância, desde que a conduta do funcionário não tenha gerado prejuízo ao erário ou este foi integralmente reparado. Esse é o primeiro ponto. Agora, segundo, nos PADs, nos PADs, muita atenção. Eu acho que esse dispositivo merece uma atenção especial, um estudo mais aprofundado que foge aos limites desse vídeo, mas o artigo 267, parágrafo 2º, diz que nos casos em que o cumprimento do acordo restaurativo não ensejar a extinção da punibilidade, aqueles lá das sindicâncias, tal acordo deverá ser considerado pela autoridade competente para, palavra-chave, mitigação da sanção. Mitigação da reprimenda, objetivando, diz a lei, sempre a melhor solução para o serviço público. Mitigação da sanção. Então nós estamos falando, saímos das sindicâncias, nas quais há a extinção da punibilidade, e ingressamos agora nos PADs, nos processos administrativos disciplinares, cujas penas previstas pelo Estatuto são a demissão a bem do serviço público, a cassação da aposentadoria, a cassação da disponibilidade. Então nós temos que, se há uma previsão explícita de mitigação, isso funcionaria de uma forma muito semelhante às chamadas causas de diminuição de pena do Código Penal. Artigo 68, ali diz, sistema trifásico de dosimetria de penas, que fala que pena base, depois agravantes e atenuantes, e causas de aumento e diminuição. Nós temos aqui uma causa de diminuição, não foram colocados os parâmetros, 1/3, 2/3, mas diz que tem que ser mitigado. Isso pode levar, e aí haverá
com certeza, interpretações díspares, mas pode levar, no caso de uma demissão, havendo a conciliação, o acordo nas práticas autocompositivas, poderá levar a uma mitigação para 90 dias de suspensão. Essa questão ela ainda é complexa, eu no meu livro ainda estudei bastante a respeito, escrevi um pouco sobre isso, mas é de se pensar nessa linha. Se o próprio legislador já previu. Aliás, surge uma questão interessante também dessa determinação de que nos PADs as práticas autocompositivas poderão levar a uma mitigação da reprimenda, que é a recente súmula 650 do Superior Tribunal de Justiça. A súmula 650 diz que a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão, quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112 de 90. A Lei 8.112 de 90 diz respeito ao Serviço Público Federal. E o artigo 132 fala os casos de demissão. E lá, a súmula disse que, se está previsto demissão, não poderia mitigar, não poderia haver uma individualização. Com a devida vênia, tenho que o princípio da individualização da pena deveria prevalecer. Não se trata de uma súmula vinculante, é uma súmula destinada ao Serviço Público Federal, mas poderia de alguma forma afetar ou levar a uma interpretação nos estados, no sentido de que, se está previsto uma demissão, não poderia haver mitigação. Tenho, com devido respeito, algumas reservas com relação a esse entendimento. Mas a questão aqui é que, quando a súmula é criada no sentido de que foi o legislador que disse que é demissão e não pode ser diferente, o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 650, diz, não, é o legislador que diz. Ora, no caso de São Paulo, foi exatamente esse legislador que previu a mitigação. Então não há nenhum contraste com a referida súmula, porque, insisto, se lá o motivo de não poder mitigar, segundo o entendimento da súmula 650 do Superior Tribunal de Justiça, foi que o legislador já tinha previsto apenas a demissão e que não seria caso de uma individualização de pena, aqui não há esse problema, porque foi o legislador que expressamente previu a mitigação. Então, me parece que não haveria nenhuma incompatibilidade no caso de uma demissão ser reduzida para 90 dias de suspensão, por exemplo. Bem, no cumprimento do acordo, a extinção da punibilidade é o chefe do gabinete que deverá realizar esse ato e, a exemplo da susconsíndea, ele poderá, nos termos do artigo 267, letra D, delegar para um de seus subordinados. Com isso, eu encerro as práticas autocompositivas. Insisto, no livro eu aprofundo um pouco mais essas questões, mas em linhas gerais são esses os pontos que deveriam ser destacados nesse primeiro contato com a matéria. Lembrando sempre que as práticas autocompositivas, essa justiça restaurativa, ao contrário da susconsíndie, do TAC, da suspensão condicional, da sindicância e do termo de ajustamento de condutas, esta ainda depende de regulamentação. No próximo vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre outras alterações. Vamos sair desse terreno destinado a institutos de caráter consensual e ingressar em algumas outras alterações também relevantes. Espero vocês. Um abraço. Mais uma vez eu agradeço ao Dr. Messias, em meu nome e em nome dos mais de 354 mil inscritos que acompanham o nosso trabalho aqui de perto. Agradecemos pela excelente palestra e por se propor graciosamente a informar ao funcionalismo público sobre essa importante reforma administrativa no campo disciplinar. Posso dizer com certeza que vivemos um momento histórico no funcionalismo público estadual, que se abre entregando novos meios para melhor aplicação e distribuição da justiça. Não percam o nosso próximo vídeo e não deixe de ver o vídeo anterior dessa série para você não perder nada, para você ficar acompanhando tudo. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Até a próxima, muito obrigado pela audiência. Até logo.